Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós, nos fazendo continuar a crescer no conhecimento e na graça maravilhosa que nos foi dada através de Cristo, para que todos nós que buscamos verdadeiramente o caminho da fé, sejamos edificados e, por consequência, justificados e salvos pela graça mediante a fé, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição aqui. Estamos examinando aqui alguns versos do capítulo 11 de Romanos, né? Só relembrando que ontem a gente viu duas questões, quando Paulo disse que, olha, se o remanescente é escolhido pela graça, já não é pelas obras da lei, não é? Já não é pelas obras, pelos próprios méritos que o homem faz, né? E se fosse, a graça não se chamaria graça, era outra coisa, não era pela graça, né? É o que ele diz aqui. Paulo, muito sucinto, dizendo o que ele já disse, já explicou várias vezes aqui, é que mesmo o homem vivendo uma vida como um ser humano justo, sem nunca ter cometido pecado, nunca ter roubado ninguém, nunca ter feito nada de errado, mesmo assim ele é originalmente pecador, e ele por si só, com seu sangue contaminado pelo pecado, não podia se salvar. Ele precisava de alguém, por isso que é o processo da expiação, alguém que tenha o sangue limpo, que morra no seu lugar sem pecar. Por isso que foi a necessidade, senão Deus não enviaria o seu filho, o Messias, para morrer em nosso lugar. Nós mesmos, já ao morrer, já pagaríamos isso e não precisaria, não é? Então é muito claro isso. Por isso que nós não podemos conseguir a justificação e a salvação por nós mesmos, é isso que ele está falando. Paulo, quando fala obras, ou obras da lei, não está falando contra a lei, está falando em o homem alcançar a justificação pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos, pelas suas ações justas, não é suficiente. Por quê? Porque ele já é um injusto. Não há um justo sequer, diz Paulo. Então o sujeito já nasceu injusto. Ele precisa de um salvador, mesmo que ele passe a vida sem pecar, ele precisa de um salvador, né? Precisa de um salvador, né? Por isso que Deus enviou alguém, né, que foi o seu filho, para morrer em nosso lugar, e Pedro vai dizer, o sangue dele é incontaminado, diferente do nosso, né? E aí sim, nós fomos alcançados nessa questão. Paulo ainda disse aqui, na segunda pergunta de ontem, Paulo questiona, quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, pela sua própria força, pelos seus próprios métodos, mas os eleitos obtiveram. Ele fala aqui o termo eleitos. E quem são os eleitos? Quem é que elege? Deus. Um eleito é aquele que foi sondado o coração por Deus, que sonda os rins e os corações, e o Senhor elege segundo, né, a índole. Quando ele coloca o espírito dele no coração de alguém, ele já sabe se aquela pessoa é ou não é, não é? Então, ele já faz isso de forma clara, né? Pois bem, então na pergunta 9 diz assim, o que fez o Senhor com os hebreus ou judeus, né, rebeldes em relação à sua palavra, mostrando que o Senhor não tinha um DNA de estimação, né? Como é que ele diz aqui? Romanos 11:8, ele fala assim, ó, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele deu a quem? A os judeus, ou os hebreus, né, os judeus tradicionais, que estavam querendo colocar a carne, a descendência, o DNA, o DNA deles, né, vindo de Abraão, como
algo que os tornasse justo. É isso que Paulo está dizendo. Porque eles se apegaram à cultura, às tradições, àquilo que está vinculado, né, à própria cultura do povo, a língua, os hábitos, né, de comer isso, fazer aquilo, de andar por ali, de falar assim, de proceder assim. Eles estavam mais presos a isso do que guardar a lei de Deus espiritualmente, do fundo do coração, com entendimento espiritual, né? Então, eles tinham essa dificuldade. É por isso que Paulo diz que até o dia dele, até o dia de Paulo, até quando ele escreveu aqui o livro de Romanos, né? Lá pelos idos do ano, a década 50 e 60, ali do primeiro século, quando Paulo escreve aqui a carta aos Romanos, Paulo diz, até hoje eles têm um espírito de atordoamento, eles não entendem, né? Os olhos deles espirituais como se tivesse cego para não ver, e os ouvidos tampados para não ouvir. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando alguma coisa estranha. Paulo está aqui com um espírito de revolta, de mágoa, de xingamento. Não. Paulo está constatando aquilo que Cristo constatou, aquilo que Cristo denunciou dezenas de vezes, aquilo que os seus apóstolos, os seus discípulos 12 ali, os demais, né, viam dia e noite a cada encontro que Cristo tinha com uma equipe de fariseus enviada lá pelos ídolos do Sinédrio, qualquer embate entre eles, se via isso, que eles não conseguiam enxergar. Ora, se o maior deles, o professor dos professores, Nicodemos, não conseguia entender, porque não tinha olhos espirituais, preso à letra morta, presa à tradição e à cultura dos judeus. Cristo falou assim, Nicodemos, rapaz, tu é mestre em Israel e não sabe? Ora, se eu estou falando de coisas terrenas e você não consegue enxergar a minha mensagem espiritual, e se eu começar a falar das coisas celestiais, tu vai entender? Nicodemos não sabia nem para onde ia. Jesus está dizendo assim, olha, nascer de novo, eu estou fazendo uma comparação de um nascimento. Você tem que nascer de novo, você tem que zerar a sua vida a partir de agora. A partir de agora você tem que ser outra pessoa. Você tem que nascer da água, seja humilde, vai procurar lá João Batista, se arrependa. Mas se arrepender como? Se o Nicodemos era um mestre dos mestres, já estava salvo na cabeça dele. Não tinha pecado, porque ele tinha o DNA de Abraão, não tinha pecado, era povo escolhido, era povo santo por causa do DNA. Então como é que Nicodemos ia entender que ele tinha que se humilhar e ir procurar um sujeito que era muito criticado, que era João Batista, e pedir o batismo do arrependimento, ou ser batizado por um dos discípulos de Cristo, ou pelo próprio Cristo ali, né? Ser batizado do arrependimento? Nicodemos não ia nunca, porque estava preso, os pés, as mãos, a cabeça, tudo à tradição judaica. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eita, aí é que era complicado para Nicodemos, né? Entende aqui? Porque Paulo está dizendo que muitos deles, né, tinham um espírito de atordoamento, só o que tem, a gente atordoada aí hoje na internet, metida rabino, metida judeu, a mente completamente atordoada, né? Os olhos, tem olho, mas não enxerga. Enxerga a letra morta, mas não enxerga a mensagem por trás dela, a mensagem espiritual, né? E os ouvidos, não querem nem ouvir. Por quê? Porque a religião já fez uma lavagem cerebral na cabeça dele, e ele passou a defender a placa da igreja, o pastor, o rabino, e aí os ouvidos foram tapados, né? Aí não consegue mais ouvir. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta da nossa lição, que diz assim, referindo-se aos judeus como Saul, né, o primeiro rei de Israel, conforme o Senhor estava atendendo o pedido do povo, né, que já não gostava, não queria mais a teocracia, né, que não queria mais Deus como rei, queria lá agora um rei humano, como as outras nações, né? E então, referindo-se aos judeus como Saul, o que Davi profetizou? Veja que no livro de Romanos 11:9 diz assim, ó, e Davi diz, Paulo de novo, Paulo aqui, olha, Paulo escrevendo aos Romanos, é um homem 100% fiel às escrituras sagradas do Antigo Testamento. 100% fiel. Paulo faz questão de dizer, eu não estou falando nada de novo. Eu só prego aquilo que está na lei de Moisés, nos 5 livros de Moisés e nos profetas.
Desde menino, desde sempre, eu sigo dando testemunho a pequenos e a grandes. Paulo deixa claro isso. E é só no livro de Romanos aqui, o tempo todo, Paulo citando as Escrituras Sagradas. Como nas outras cartas dele, né? Ele diz assim, ó, e Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para ele. Ou seja, isso aí é a retribuição deles, né? A própria mesa deles. Qual é a mesa? Davi estava falando que a comida deles iria se voltar contra eles? Ou a linguagem de Davi precisava entrar no entendimento espiritual, como a palavra inspirada deve ser entendida, no seu sentido mais profundo, quando ele fala para o povo que deve ser o povo espiritual de Deus? Claro, né? O que se põe na mesa é comida. E comida para Deus, nas Escrituras Sagradas, tem a ver com conhecimento da sua palavra, da sua vontade. O tempo todo está se dizendo isso. O próprio Cristo vai citando Moisés, que Cristo também, muito fiel às Escrituras Sagradas, né? Quando Cristo diz lá em Mateus 4:4, ele diz lá, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá no livro de Mateus, falando com Satanás, né? Lá na tentação. Olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, nem só do alimento físico vive o homem, mas do alimento espiritual. Ele está fazendo ali uma comparação clara, claríssima, né? Absoluta, comparando a palavra de Deus com o verdadeiro alimento. É por isso que ele vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu, porque eu estou trazendo a palavra do meu Pai que alimenta vocês. O tempo todo ele vai estar dizendo, se vocês comerem desse pão aí, vocês vão voltar a ter fome, mas do pão que eu der a você, você nunca mais vai ter fome. Da água, palavra, água, palavra, que eu der a você, você nunca mais vai ter sede. Você vai virar uma fonte. Aí a mulher saiu dali do poço de Jacó, lá no capítulo 4 de João, saiu de lá e levou a palavra para Siquém. Olha a fonte jorrando de palavra, a água dela. E a cidade todinha foi evangelizada e muita gente veio conhecer Jesus Cristo daquela cidade, porque aquela mulher tornou-se uma fonte a pregar a verdade sobre o Messias. Olha que coisa linda, né? Então, quando o texto de Davi diz que a mesa dele, né, se transforma em laço, dizendo a própria comida deles, a pregação deles. Então, os ensinamentos deles, dos judeus cegos, né, presos à tradição religiosa, se tornou em laço. A própria palavra que eles não entendem se tornou em laço. Ora, vou citar um exemplo aqui de como é que a própria mesa se torna em laço. A própria palavra, o próprio alimento, palavra, conhecimento se torna em laço. Quando pegaram Jesus para julgá-lo, levaram ele lá para o Sinédrio, onde estava um grupo lá reunido. Inclusive o sumo sacerdote, enfim, ficou frente a frente com Jesus, Caifás. Caifás, né, que era o dono da verdade, o cego, o mais cego de todos era ele. Aí Caifás chegou e disse assim, olha, ei, é melhor que um homem morra do que todos pereçam. Usou a escritura contra ele mesmo. E, inclusive o próprio Cristo disse assim, ó, tu o dizes. Quando Cristo diz isso, ele está dizendo, você acabou de se condenar com a própria boca. Porque isso é um princípio bíblico. Da maneira como eu julgar, com a minha própria boca, eu serei julgado da mesma forma. Foi assim que Moisés, encontrando com o faraó, disse. Na última praga, na penúltima praga, né, na nona praga, quando ele saiu de lá, antes de mandar a última praga, que era a morte dos primogênitos, o faraó disse, não volta aqui mais não, viu? Se voltar aqui, você morre. Em outras palavras, estava dizendo isso. Né? Aí Moisés falou, pela sua própria boca você já decretou a próxima praga, porque Faraó disse, peguem os exércitos e matem todo primogênito hebreu lá no Egito. Quando ele disse isso, com a própria boca dele, ele estava decretando a morte de todo primogênito egípcio. Esse é um princípio infalível. E quando Caifás disse isso, né, ele estava julgando. O próprio Cristo vai dizer, tu dizes. Você vai ver o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória, e você vai, toda a tribo da terra vai se arrepender, vai se humilhar diante dele, vai ser julgada diante dele. Então, veja que o próprio conhecimento superficial que eles tinham da letra morta,
porque eles não queriam aceitar o conhecimento espiritual profundo, a explicação dos tipos, a linguagem espiritual que Paulo cita lá aqui em Romanos capítulo 7, versículo 12 ao 14, a lei é espiritual, a escritura é espiritual, não pode ser entendida em letra morta. Então, todo teólogo cristão, cuidado com a letra morta. Você lê um versículo bíblico que dá um zoom naquela palavra e vai para o dicionário dos homens e esquece a mensagem. O judeu já faz isso há milhares de anos, muito preso à letra morta. Perde dias e dias examinando uma palavra só. Esquece a mensagem. Muitos deles, não estou generalizando. Não são todos os cristãos, não são todos os judeus. Os religiosos cegos cometem esse erro gravíssimo. Erro gravíssimo denunciado pelo próprio Cristo. Denunciado, né, pelo o Messias, ou o Machia, como eles chamam, né? Foi denunciado, está lá. Basta examinar com espírito cada palavra que o Messias disse. E lá no livro de Mateus 13:34 é muito claro lá. O texto diz que todas as palavras que Cristo falava eram em forma de parábola, ou seja, tinha um sentido espiritual. E ele não falou nada a não ser por parábola. Está lá o texto. Decore o texto. Mateus 13:34. Está lá dizendo. E aí tem judeu messiânico, que diz que crer em Cristo, mas parece que ele cega para esses detalhes, que é o entendimento espiritual da palavra, alguns, né? Cegam para este detalhe e ainda presa muita cultura, que é o que Paulo está combatendo aqui a todo custo na carta aos Romanos. Cuidado para que os costumes e a tradição judaica não sufoquem o entendimento espiritual, essa alimentação muito superior ao leite que eles tomaram lá no passado. O tempo todo ele está dizendo isso. Então, para que a nossa própria mesa não se vire contra nós, é importante que nós busquemos esse entendimento e, sobretudo, a prática dele. Viver isso que o Senhor está ensinando, para que a gente não se torne um religioso vazio, né, preso à cultura e às tradições, e segue para a verdade que salva, liberta, né?